Bom, nós falamos no primeiro vídeo sobre as especificidades de desenvolvimento das pessoas surdas. Agora nós nos perguntamos de que forma a educação pode se beneficiar dessa singularidade, a fim de sustentar um modo peculiar de educação de surdos. Então, se nós temos um estudante que tem um desenvolvimento linguístico, estético, artístico, cognitivo, pautado na visualidade, de que forma que a nossa escola poderá atendê-lo? Em primeiro lugar, a importância dessas especificidades espaciais dos educandos surdos são entendidas pelo próprio Vygotsky, era entendida assim por nós também, como caminho de rodeio no desenvolvimento, assim como a necessidade de atenção à criação de estratégias pedagógicas visuais na educação desses alunos. No entanto, é válido ressaltar que antes de qualquer entendimento sobre a surdez, é preciso que fique bem claro uma questão. A acessibilidade linguística é primordial na educação de qualquer criança, mas na educação de crianças surdas ela se torna vital. Como é sabido, a linguagem é fator central nas mediações sociais, no desenvolvimento cultural do sujeito. Assim, toda forma de comunicação entre os adultos e as crianças, entre as crianças entre si, é primordial no desenvolvimento das funções psíquicas. Isto é, as relações sociais são convertidas em funções psíquicas. Daí a importância de construção de outras vias no desenvolvimento desse sujeito, para que o contexto social, aí sim, não traga consequências negativas ao desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Seria desnecessário dizer se a realidade fosse outra, mas nós somos impelidas a repetir que a língua de sinais é a língua natural das pessoas surdas. É a maior representação dessa singularidade visoespacial que a gente falou no último vídeo. E apresenta a mesma complexidade que as demais línguas, tanto orais quanto de sinais. Nesse sentido, as línguas de sinais e todas as outras formas de comunicação utilizadas para mediar o simbólico exercem o mesmo papel esperado dos signos no desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Elas exercem o mesmo papel que o aparelho fonador exerce para uma criança ouvinte. As línguas de sinais têm a mesma importância. Então, a gente não precisa ficar inventando a roda mais uma vez, já que diversas gerações de surdos já construíram uma língua visoespacial, que é dinâmica, por isso se atualiza continuamente, que se sustenta sobre bases gramaticais firmes e que, através das interações sociais, são ressignificadas pelo contexto histórico-cultural. Nesse sentido, quanto mais cedo a criança surda puder aprender a língua de sinais, mais desenvolvido o seu pensamento, facilidade do acesso das informações, isso vai facilitar o aprendizado da leitura e da escrita e daí de outras línguas. As crianças surdas têm o direito de estudar em sua língua natural, direito este reconhecido por lei, regulamentado por decreto. Se não bastasse o fato da comunidade surda estar continuamente reivindicando em sua pauta do dia o direito de ser diferente, de usar a língua para se comunicar. De acordo com o decreto 5626 de 2005, toda instituição escolar deve garantir à pessoa surda o acesso à comunicação, à informação e à educação, nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares, desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. Então, para que tudo isso ocorra, é preciso que se garanta a comunicação em Libras e em português escrito, mas prioritariamente em Libras, porque é através dela que o processamento visual pode ocorrer espontaneamente. Assim, é de extrema importância a presença do professor de Libras em uma educação que se autodenomine bilíngue.
pois além dele ser o responsável pela construção desse conhecimento com os alunos da escola, ele contribui decisivamente para a aprendizagem dessa língua pelos todo o contexto escolar, permitindo que uma política de acessibilidade linguística séria e eficaz perpasse todo o contexto escolar. Então, mais uma vez, insistimos na importância da formação adequada dos profissionais da educação, sob pena de colocarmos abaixo toda uma proposta educacional voltada para os alunos surdos. Outro fator importante, não dá para ter escola bilíngue aqui no meu município, ou uma classe bilíngue, então nós iremos ofertar educação para as crianças surdas em uma escola inclusiva. Ok, mas é importante que essa escola inclusiva mude. Não dá simplesmente para se matricular as crianças surdas e achar que tudo está pronto. No caso de uma sala regular que tenha um professor ouvinte que não sabe Libras, que desconhece as singularidades e aprendizagem do aluno surdo, pode-se apostar na codocência, que seria um par de professores, um professor fluente em Libras, um professor que conhece as singularidades de desenvolvimento dos surdos, que vai, juntamente com o professor ouvinte, planejar e criar metodologias adequadas. Então, para isso, é imprescindível que tenha professor fluente em Libras para os anos iniciais com formação em pedagogia, principalmente uma pedagogia bilíngue, como a gente já tem curso no Brasil. O profissional tradutor e intérprete de Libras é muito importante em outros contextos. Na educação, o lugar é seguramente do professor. Esse lugar do professor, porque está se defendendo que esse profissional não só traduza de uma língua para outra, mas crie estratégias pedagógicas direcionadas à singularidade de desenvolvimento desse estudante. Felizmente, quando a gente vai a campo, quando a gente vai em algumas escolas que se dizem inclusiva e que tem alunos surdos, geralmente esses alunos não têm acesso linguístico, não têm acesso cultural, a questão cognitiva deles não está adequada. E, no entanto, quando se vai a uma escola dita bilíngue, uma sala bilíngue, você vê a singularidade viso-espacial dos surdos sendo valorizada, a língua de sinais como primeira língua. Então, a gente tem dois contextos. O contexto dito inclusivo da escola regular com aluno surdo precisa ser um contexto mais pensado, porque ele é mais emblemático. É claro que nós temos experiências positivas, tanto no contexto inclusivo quanto no exclusivo, mas em ambos os casos, quando você encontra um sucesso profissional, um trabalho pedagógico bem feito, é porque os professores dominam a Libras e porque sabem das particularidades e visoespaciais dos seus estudantes, desenvolvem atividades didático-pedagógicas que possibilitam esse desenvolvimento. Então, uma educação para surdo deve ser bilíngue. Ela deve respeitar os processos linguísticos específicos desses alunos, assim como sua característica singular de desenvolvimento. Então, o primeiro ponto é esse, entender a questão da comunicação, que essa primeira língua, em língua de sinais, vai dar o sustento para os demais conhecimentos, inclusive para o aprendizado de uma segunda língua. No entanto, é preciso se assegurar que a língua de sinais ela preenche todos os requisitos de primeira língua para a criança surda. E a partir daí a gente pode galgar novos caminhos em direção a outros tipos de língua. Isso também é condição fundamental para que a criança desenvolva conceitos espontâneos. E a partir dos conceitos espontâneos possa desenvolver conceitos científicos. Isso é condição sine qua non para o aprendizado. Daí a importância do trabalho pedagógico, sua estratégia nesse desenvolvimento. Então, o que nós propomos é a adoção de uma pedagogia visual, porque ela beneficiará tanto os alunos surdos, sua peculiaridade de desenvolvimento, quanto os alunos ouvintes. Essa pedagogia visual, ela baseia-se no fato que, para além do desenvolvimento verbal e gráfico, que é a exigência de toda escola, amplie-se metodologicamente o uso de uma linguagem magética. Não se trata de simplesmente aderir ao movimento magético, midiático, né? Mas
de uma seleção intencional de estratégias metodológicas visuais, espaço-visuais, que poderão beneficiar o desenvolvimento dos conceitos científicos. Então, isso para a pessoa surda é fundamental que o professor seja ativo na organização desse material didático, dessa estratégia pedagógica, na seleção dos livros, que a gente não se concentre apenas na questão de escolher os melhores textos, mas que a gente também se preocupe com a questão das imagens que esse texto vai trazer, se elas realmente vão contribuir com o desenvolvimento do estudante surdo. Então, todas essas modalidades visoespaciais podem e devem ser utilizadas no desenvolvimento da pessoa surda. As pessoas surdas também têm um grande desenvolvimento tecnológico, então o uso de tecnologias como vídeos, DVDs, internet, e-mail, mensagem celular, projetores, multimídia, televisão, tudo isso é muito importante para qualquer criança, mas para a criança surda. Hoje em dia nós temos muito materiais em Libras, DVDs de literatura infantil, dicionários. Então, para a utilização de todos esses conjuntos, precisa uma força-tarefa. Governantes, administradores, professores, para aflorar esse processo criativo em defesa de um ensino de qualidade para os surdos. É claro que não é só a questão de recursos visuais, mas é de um pensamento onde as relações autênticas entre as pessoas passem por meio de uma visualidade para beneficiar a questão do sujeito surdo. Então, o professor tem que se comunicar com seu aluno, o aluno tem o direito de receber as tarefas, o desenvolvimento das tarefas, as informações em Libras. Tanto o grupo de professores quanto de alunos devem se aprimorar, conhecer Libras, conhecer cultura surda e vice-versa, para que essa escola aprenda mais uma coisa: respeito à diferença dos aspectos culturais de grupos diversos e o incentivo à abertura para a inserção plena do outro. Como eu fiz no primeiro vídeo, eu vou dar uma palhinha sobre Libras e a gente vai continuar estudando um pouco da gramática da Libras. A gente já viu que a Libras é uma língua como outra qualquer, então ela tem todos os níveis linguísticos. Hoje eu vou falar então um pouquinho mais desses níveis linguísticos. No caso da fonologia, como é que se dá a fonologia da Libras? São os parâmetros que formam as unidades mínimas. Toda língua tem unidade mínima, lembra? Que vão se juntando e formando unidades complexas. Então, na Libras, a gente vai ter configuração de mão, que é a forma como a mão fica, o ponto de articulação, em que local eu vou fazer sinal, o sinal tem movimento, orientação da mão, como é que se dá as expressões não manuais. Então, existem mais de uma centena de configurações de mão. Não é simplesmente saber o alfabeto manual, isso é um ponto de partida, mas não é só isso. Então, configuração de mão são formas que as mãos assumem no momento do sinal. Por exemplo, o sinal aprender é feito com essa configuração aqui, S. Você abre e fecha aqui. Mas com essa mesma configuração em S, eu posso fazer laranja e posso fazer amar. Então, com uma só configuração, você pode fazer vários sinais. Uma outra coisa, o sinal pode ter movimento ou não, a gente falou disso no último vídeo. Por exemplo, o sinal pensar, ele não tem movimento, como ajoelhar e pé, que nós vimos. Uma outra coisa, a orientação, a direcionalidade. Para que lado? É para cima, é para baixo, é para frente, para trás? Por exemplo, o sinal ir e vir. Eu só posso voltar se eu fui. Então, ter cuidado com essa orientação. Ir e vir. Subir uma escada. E como é que eu desço essa escada? De costa? Não dá. Eu tenho que estar em cima para descer a escada. Apagar, acender uma luz. Apagar a luz. Acender, apagar. Então, eu tenho que saber a orientação. Abrir uma porta, posso abrir só um lado, eu posso abrir os dois lados, mas para fechar ela tem que estar aberta, aí eu fecho. Então isso é orientação e direcionalidade. Outra coisa, expressão facial corporal. A gente já viu muitos sinais, tem como traço diferenciador as expressões, então alegre, triste, gostar, não gostar, né? Então morfologia também, a língua de sinais tem a questão morfológica. Então você tem, por exemplo, que a gente já viu,
cadeira, você tem vergonha, são sinais simples, mas você tem sinais compostos em Libras, tipo boneca, que é o bebê de brincar, ou doença, sarar, desculpa, que é o sinal de doença, sumir. Nós temos também na morfologia da Libras alguns verbos que eles vão mudando de acordo com a pessoa, eu, tu, ele. Então, por exemplo, o verbo avisar. Verbo avisar. Se for eu avisando você, então eu te aviso. Se for você, você me avisa. Se for ele me avisa. Então, o verbo dar, eu dou, você me dá, ele me dá. Eu pergunto, você me pergunta, ele pergunta. Então, a morfologia da língua de sinais é muito interessante. A sintaxe, que é a organização de tudo isso em frases. Tem várias ordens de frases na língua de sinais, assim como nas outras línguas. A mais utilizada é sujeito, verbo e objeto e a topicalização. Sujeito, verbo e objeto. Vamos ver exemplos de frase. Por exemplo, ela assiste televisão. Então, ela assiste televisão. Ele gosta de futebol. João, Maria, dar livro. Ele deu. Então, frases onde os sinais vão se organizando. Pode começar uma frase em Libras, começando pelo objeto? Pode. Então, televisão, ela assiste. Futebol, ele gosta. Um outro tipo de frase que os surdos gostam muito, que acaba influenciando bastante na escrita deles, é a topicalização, que é quando você traz um elemento principal da frase para o primeiro plano. Então, ele diz assim, futebol, João gosta. Ou então, França, eu vou. E também os surdos, às vezes, começam a frase com verbo. Por exemplo, comprou carro, João ou Maria? Então, gente, em face ao que apresentamos, ressaltamos a importância da escola se afinar com as demandas de desenvolvimento cultural do estudante surdo, ou seja, as questões de singularidade visoespacial, focando no estudo dos aspectos pedagógicos. O sujeito surdo possui um desenvolvimento atípico a partir de suas relações no contexto social, e é preciso que se rompa com os obstáculos à aprendizagem, construindo um ambiente acolhedor, respeitador e plural, onde as diferenças não sejam vistas como vergonha para o grupo, mas como fator de enriquecimento do mesmo. Se continuarmos a denominar de escola inclusiva, onde pessoas desconhecem a língua de sinais e peculiaridade de desenvolvimento das crianças surdas, estaremos brincando de fazer escola e não adotando uma política de fato e de direito. Muito obrigada.